Ora, viva, boa tarde, bem-vindo ao Espaço de Governação. Hoje é quinta-feira, um dia em que voltamos a entrar em sua casa para mais assuntos, melhor para um olhar em volta daquilo que é a governação do país, como também da região. Vamos sair do país, vamos olhar para dois assuntos muito importantes, a questão da gestão da coisa pública, como também a gestão financeira. Vamos hoje, entretanto, olhar para questões económicas. Primeiro, vamos olhar para o governo, que continua sem parceiros no exterior para a gestão da das linhas aéreas de Moçambique, como também a TMC. A TMC ela é está em parte, mas vamos olhar agora, melhor, vamos nos focar para esta busca de parceria no exterior. Portanto, o governo continua ainda sem opções para o efeito. A LM continua a despender, ou melhor, a, a consumir cerca de 90% daquilo que é o seu rácio anual eh, dentro das dívidas. Não consegue produzir, não consegue, de certa forma, avançar. Entretanto, é uma questão que vamos olhar. Vamos também olhar para a FMI, que impõe condições na tabela salarial do governo, esta como uma forma de permanência deste grupo, este que voltou recentemente a catapultar, de certa forma, esta tabela salarial do governo, e depois disso algumas mudanças que poderiam ter acontecido com a TSU, mas há esta exigência que o FMI está a impor ao governo, no sentido de algumas erradicações devem acontecer na tabela salarial pública moçambicana. Vamos olhar com os nossos convidados o que é que isto significa. É uma imposição certeira no tocante àquilo que o país está em condições. Sabemos que o mundo, como também o país, está a sofrer questões económicas, mas há aqui algum avanço. Afinal de contas, a Covid, o pior emulador desta crise económica no mundo, já é um caso ultrapassado desde esta terça-feira, segundo a Organização Mundial de Saúde. Mas tem sido habitual, os nossos convidados trazem sempre assuntos de debate, alguns assuntos para o resumo. Começo contigo, Dr. Mchanga. Boa tarde, bem-vindo. O seu assunto da semana. Temos dois assuntos hoje econômicos para debater. Muito obrigado. Primeiro, cumprimentar a vós e agradecer a Deus pela proteção em vida que tem nos proporcionado. Apresentar sentimentos de pesar à família do comandante Buti José Chamus, que faleceu há dias na cidade da Beira e que hoje foi enterrar no cemitério de Zimpeto. Rogar a Deus que acolhe a alma dele para o paraíso. O mesmo desejo extensivo a todas as famílias que choram os seus entes queridos neste preciso momento. Queria também aproveitar a ocasião para felicitar o Dr. Mourinho por ocasião de mais um aniversário nestes dias. A minha questão prévia tem a ver com as delimitações das autarquias locais. Nós chamamos a atenção às entidades, já passam 3 semanas, não está-se a fazer nada, mas nós entraremos num conflito sem precedentes por causa dos limites geográficos das autarquias locais. O que nós recomendamos ao governo foi que o governo tinha que delimitar e remeter os documentos à Assembleia da República em tempo antes do início do orçamento eleitoral. E o governo, lamentavelmente, se calhar porque o chefe do governo e o presidente da Assembleia são familiares, não é nada que está a andar, mas isso é violação da lei. Isso não pode ser aceito. É preciso que as pessoas cumpram com os ditames da lei. A presidente da Assembleia costuma dizer que a lei seja dura, seja leve, seja rija, tem de ser cumprida. E eu acho que isto tem que começar dela própria e dos membros do seu governo, os seus compadres, Grupo Maleane e outros. Portanto, mais uma vez, eu volto a reiterar a necessidade de a Assembleia da República deliberar sobre os limites das autarquias locais, de acordo com o que a Constituição recomenda. Obrigado, Dr. Mchanga. Engenheiro, boa tarde, bem-vindo. O seu ponto prévio, antes mesmo de irmos aos temas da semana. Boa tarde, quero saudar os telespectadores que nos acessam neste momento, aos internautas, também os moçambicanos na diáspora, aos meus colegas de painel e assim, caro moderador. Muito boa tarde a todos. O meu ponto prévio tem a ver com autocarros elétricos. E assim, com efeito, durante a semana agora que está a terminar, o Seu Excelência Ministro dos Transportes e Comunicações, ele teve um encontro com os financiadores japoneses.
na qual uma das questões abordadas, portanto, foi a intenção do governo em montar uma fábrica de autocarros elétricos, que é para, como medida para resolver a problemática de transporte que nós enfrentamos hoje em dia aqui em Moçambique. Eu, portanto, com grande apreço, eu considero, portanto, que esta decisão é uma decisão muito acertada. Eu faço fé e espero que realmente este projeto não seja como outros projetos que já foram aqui falados, como é o caso do metrô de superfície, que até hoje penso que não há financiamento para isto. Mas se termos em conta o sofrimento que tem tido a maioria da nossa população, portanto, em que diariamente para se fazer a cidade e vice-versa, portanto, a busca do seu pão, portanto, para o emprego, eles enfrentam situações de constrangimentos muito grandes nas paragens. Eu penso que esta decisão a ser implementada e valeria a pena, portanto, algum financiamento e dívida, portanto, dívida pública, dívida externa, aliás, para operacionalizar este projeto. Eu penso que eu queria dar força ao governo no sentido de avançar realmente com esta pretensão, porque repare que estamos a falar de autocarros movidos à eletricidade. A eletricidade é um recurso que nós temos aqui em mãos, ao passo que, portanto, os autocarros atualmente são movidos com combustíveis fósseis, neste caso o diesel, que é um produto importado. E eu penso que seria uma mais-valia se Moçambique materializasse, portanto, esta ideia que eu penso que é muito excelente, que vai, portanto, trazer uma outra maneira de ser e estar, aliviando, portanto, grandes problemas relacionados com a locomoção dos nossos concidadãos. Portanto, esta era a questão que eu queria colocar como ponto prévio, dando força, portanto, ao governo, através do ministro, para avançar, não parar na intenção, mas muita força e avançar para a materialização, portanto, desta ideia que eu acho que é muito positiva. Obrigado. Muito obrigado, engenheiro Galo. Boa tarde, também bem-vindo ao Espaço Governação, seu ponto prévio. Boa tarde, cumprimentar aqui os colegas do painel, em especial do Dr. Engenheiro Mourinho, pela passagem de mais um ano de vida. E saudar também os telespectadores em casa e os nossos internautas espalhados pelo país e pelo mundo. Eu trago aqui 2 pontos prévios, mas bem curtinhos. O primeiro ponto prévio tem que ver com a vandalização da sede do MDM na autarquia de Manica. E isso aconteceu ontem pela Polícia Municipal, alegando que não podia haver uma delegação em casa de alguém. Tinha que ser num espaço concessionado pelo Conselho Municipal, que mesmo o Conselho Municipal não concede nenhum espaço a partidos da oposição. Então, é mais um escândalo daquilo que vai acontecendo pela polícia. Queremos pedir e repudiar esta situação e apelar que neste momento em que todos nós estamos firmes para um embate, que é um embate político que tem a ver com eleições, precisamos de sermos firmes e a polícia não pode ser o instrumento para poder afastar os outros desta corrida. O outro ponto prévio também tem que ver com a questão do registramento eleitoral. Neste período não podemos deixar de falar sobre isso, porque este registramento eleitoral num país sério já devia ser anulado, porque estamos perante a um registramento eleitoral com vários ilícitos e com a confiança de que nós elegemos pessoas idôneas, pessoas intrinsecamente ligadas a Deus. Estamos a falar mais ou menos do responsável máximo do órgão que vela pelas eleições, o Dom Carlos Massinho. E seria neste momento a figura indicada para poder tomar certas decisões, porque está a ser beliscado por vários problemas este registramento eleitoral. Assistimos antes de ontem, ou ontem, se não perco a memória, indivíduos a serem encarregados da zona de Maocha para Matola, para o registramento numa zona, num distrito que não é abrangido pela autarquia, e está a acontecer em vários cantos deste país. Foi um problema despoletado. Estamos a assistir também a situação de mobiles que, em vez de estarem no lugar próprio, dormem em casas alheias. Então, esta situação toda mina aquilo que é o processo que nós almejamos, que seja um processo sério, imparcial e idôneo. Apelamos, de fato, mais uma vez, à figura que nós entendemos que é a figura muito mais responsável por ser uma pessoa intrinsecamente ligada à divindade. Seria sensato que ele olhasse para essa parte humana de tentar trazer a verdade para que nós não tenhamos no futuro turbulências neste processo. Galo, muito obrigado. Vamos, a esta altura, olhar para os pontos focais deste nosso debate. Já elegemos 2 assuntos. Vamos debater a procura de um parceiro-chave para dar vida à LM, como também à TMCL. TMCL é um assunto que vamos
tocar lá no final, mas nos interessa agora olhar para a LM. Só em questões de dados, são 90% das dívidas que esta empresa vai acumulando para a sua sobrevivência. Entretanto, ontem, quarta-feira, o ministro dos Transportes e Comunicações, o senhor Mateus Magala, teria dito aos deputados da Assembleia da República, na resposta, teria dito que o governo não está a conseguir, nem na Europa, nem no Médio Oriente, um parceiro-chave para segurar nesta empresa. E depois disso, cresce ainda nesta grande dúvida. Afinal de contas, em fevereiro havia aqui alguma esperança de se puder, talvez, este parceiro fora do país conseguir, de alguma forma, dar vida à LM, mas isto acabou desanuviando. Esta é a resposta que os deputados tiveram ontem na Assembleia da República. Começo contigo, Dr. Mushanga, como olha para isto e se a TMCL, o ministro diz que o deadline está para este mês de maio, vai se decidir se fecha ou ainda continua, porque está nas piores condições que a LM. O que é que se pode dizer da LM que não está a conseguir parceiros fora do país? Muito obrigado. Eu, no passado, quando era comentador da STV, teria chamado a atenção a gestão da MCL e a própria gestão das linhas aéreas de Moçambique. Tive a sorte de ter um colaborador já falecido que trouxe-me a folha salarial das empresas públicas, onde apanhei que o engenheiro Viegas ganhava acima de $15.000. E eu queria perceber onde é que as linhas aéreas de Moçambique arranjam $15.000. E disse-se na altura que ele era um gestor de topo. Então, se ele é gestor de topo, nós não precisamos de gestor de topo para gerir nossas empresas, porque as nossas empresas não são de topo. O vencimento dele na altura era comparável ao PCA da South African Airways, que tem mais de uma centena de aviões. Não estou a falar de avionetas, estou a falar de aviões, que faz a ligação com todos os países do mundo. A partir da África do Sul, às 11 horas saiu um avião que deve estar agora a chegar a Nairobi. A partir da África do Sul, esta noite vai sair um avião que vai para a América, Estados Unidos. Tem um avião que sai dali direto para o Canadá. Tem avião que vai para a Alemanha todos os dias. Tem avião que vai para a Inglaterra todos os dias. Quer dizer, a África do Sul, aqui na região Austrália da África, basta você estar na África do Sul, está em qualquer canto do mundo que você quiser. É menos de 48 horas. Mas eu sou PCA, não estava a ganhar o que estava a ser. Quer dizer, então, tentei fazer essas comparações. Não consegui perceber, efetivamente, qual era o rácio. É a tal coisa, esbanjamento dos recursos. As TDMs, aliás, os Correios, Telefones e Telégrafos, CTTs, porque era assim como eram chamados aquela empresa. Correios, Telecomunicações e Telégrafo. Quando a Frelimo chega, separa os Correios das TDMs. Então fica Correio e TDM. Depois cria, à custa da TDM, dos lucros da TDM, criou-se a MCL. Quando os dirigentes políticos entenderam que tinham que se dividir fortunas em conselhos de administração, nessa altura haviam diretores gerais, não havia conselho de administração. Criam conselhos de administração para a TDM, conselho de administração para a MCL, conselho de administração para Correio, conselho de administração. Que era para quê? Que era para dividir os colossos da Frelimo como administradores não executivos, que é para eles também poderem comer. Eu recordo-me ter falado com uma senhora que agora é ministra, que foi deputada, e disse, ele quer encher na NATO, mas ela estava a falar em outra língua, porque como é Macua, falava em Macua. Quem não sabia isso também de comer. Então, o que estragou as nossas empresas foi exatamente esta filosofia de distribuir o que existe pelos camaradas. As empresas foram sugadas. Houve uma gestão muito danosa. As pessoas que destruíram a MCL agora estão no fundo de transporte. É por causa disso que o fundo de transporte nunca é de andar. Eu conheci pessoas que até andavam a roubar geradores
Quer dizer, um administrador que mandava um engenheiro ir montar o gerador para seguir ele ir roubar. Estão a dizer que os valores vão sendo despendados em questões de salários. E... Para além de salários, há roubo dos materiais, os custos estão a subir por causa das reposições. Mas não só, todos nós sabemos que a MCL era o patrocinador de tudo que havia aqui. Eu só espero que aqueles foram patrocinados pela MCL. Agora também patrocine a MCL. Para dizer que a estupidez dos dirigentes da Frelimo acabaram lixando as TDMs, lixaram os Correios e lixaram o MCL. Não faz sentido que a MCL não tenha se apercebido que a matéria de tecnologia estava a ficar ultrapassada. Não faz sentido que Moçambique não tenha serviços de Correios. Para o Correio o que é? O Correio é uma atividade social. Qualquer administração pública tinha que ter Correio. Correio, noutro momento, tempo colonial, quando começou a bancarização, é que foi usado para fazer poupanças para os indígenas. Aqueles não sabiam assinar cheque. Eu comecei a ver a primeira conta de caderneta da minha tia Bassanhane, por causa da Malê Correia. Minha tia até hoje está viva. Vai fazer aniversário daqui a pouco dos seus 80 anos, na primeira semana, no dia 3, no dia da criança. Ela começou a economizar dinheiro dela a partir dos Correios. Então, Correios tinham condições para andar, mas por causa da Frelimo, os Correios desapareceram. Mas essa ideia de juntar a MCL e as TDMs teria sido uma melhor ideia? Havia aqui alguma ideia de que isto ia subsair? Não devia ter se juntado, porque a MCL é filho das TDMs. Era devolver o filho à casa do pai. Quando o filho, por exemplo, tem dívidas e o banco hipoteca a casa do filho, o filho tem que regressar para a casa do pai. Quando o pai tem dívidas e o banco hipoteca a residência do pai, o pai passa para a casa do filho. Não é questão de procurar saber. Se Magala não sabe disso, eu posso dizer. E a mostrar as pessoas que estavam a dirigir aquilo. Nessa altura, que existem. Então, é só saber ler o historial de cada empresa que aqui esteve. Aqui. Então, para dizer que, com muita tristeza, muitos trabalhadores vão à desgraça. Eu tenho amigos que trabalharam muito para as TDMs, alguns fizeram cursos na Rússia, na Hungria. Engenheiros, bons engenheiros, que hoje vão ficar improdutivos. Terão que andar a vender doces na rua. Tenho amigos que estiveram na MCL, também que foram formados em países de muita alta tecnologia, que hoje vão ficar improdutivos, vão ter que andar a contar. Quer dizer, é triste, para pessoas de Correio já nem falam. A mesma situação que estivemos com a empresa estatal de farmácias ou com a Medimoc, a empresa de fornecimento de medicamentos. Quer dizer, não sei. Obrigado. Vamos ouvir o engenheiro, mas há aqui uma atenção, talvez para a nossa equipa de produção. Há algumas reclamações em termos da qualidade de som que chega em casa. Somos acompanhados também a partir do Facebook Strong Live. Os telespectadores pedem que o volume seja... com certeza temos aqui os engenheiros já a tratarem destas questões. Vamos dar para ti, engenheiro, é a mesma pergunta, mas este pronunciamento chega do ministro. O ministro reconhece que Moçambique está com dificuldades de ter, ou melhor, encontrar um parceiro-chave. Qual é a vida, qual é a perspectiva que pode-se fazer aqui desta empresa? Estamos a falar de duas empresas muito importantes, transportes e comunicações. Vamos lá para transporte primeiro. Olha, eu primeiro queria dizer que numa das edições deste programa de formação, eu, não uma vez só, 2 ou 3 vezes, eu havia falado nos meus pontos prévios, portanto, sobre a necessidade de dar uma nova roupagem eu falava isto com alguma insistência, realmente notava-se a degradação da nossa empresa de madeira era visível ao mundo. E nessa altura, eu penso que foram 2 ou 3 pronunciamentos que eu tive. Engenheiro, só para talvez seguir o seu microfone está... Alô, sim. Eu vou recomeçar. É assim, eu queria dizer que numa das edições deste programa Governação, eu havia de me referir por 2 ou 3 vezes, portanto, nos pontos prévios, sobre a necessidade de dar-se uma nova roupagem à LM. Nesta altura já se vislumbrava que a LM estava a minguar, que a LM estava, de facto, a olhos vistos já
a perder a sua performance. E então, era por isso que eu na altura, dava essa indicação, uma proposta ao governo para ver se vestia uma nova roupagem às linhas aéreas de Moçambique. Mas hoje estamos numa situação, só de lamentar, que a nossa empresa de bandeiras está a minguar, quer dizer, está a consentir prejuízos a cada dia. Mas a questão de roupagem define-se ao quê? Bem, fazer uma reestruturação integral à LAM, na altura Seria, era para se alavancar, dar um novo impulso à LAM. Seria mexer nos quadros? Não, bem, pegar a LAM totalmente, integralmente, mudar completamente a LAM. Vai desde os quadros e também a forma como ela está organizada. Se calhar está trocar até no organograma. Era isto que eu tinha em mente na altura. Tá bem? Mas eu penso que o índice de degradação não é tal como é hoje. Eu fiquei impressionado com o pronunciamento do ministro, principalmente quando ele disse que, portanto, o rácio de endividamento da empresa, que está seriamente endividada, portanto, em relação ao capital próprio, que é de 9,3, isto é muito alto. Portanto, isto nos parâmetros de negócio é muito alto. Isto é mesmo dizer que, para ela poder operacionalizar o seu negócio, que ela só pode fazer através de endividamento. É preciso endividar-se para realizar uma operação de voo, por exemplo. Isto significa que a LM caiu de tal jeito. Eu penso que deve ser por isso que os investidores europeus e do Médio Oriente recusam-se, porque os investidores também, antes de receberem, portanto, uma empresa, antes de alavancarem uma empresa, eles pedem o CV da empresa, eles veem, portanto, o histórico da empresa e se realmente lhes interessa ou não. De maneiras que é de lamentar que esteja assim. Que estejamos neste Mas neste sufoco, é possível encontrar uma saída? Há uma saída aparente que já está aí, que é a tal empresa sul-africana, portanto, que é Flight Modern Arc. Esta empresa, ela também está a fazer uma avaliação, e segundo o ministro ainda disse ontem, que espera o relatório até o fim deste mês, o relatório realmente sobre a avaliação da LM, se ela poderá realmente ficar com a LM ou não, se poderá alavancar a LM ou não. Então estamos à espera, portanto eu penso que é a única empresa que nós temos em manga que possa realmente dar um impulso à LM. Porque as outras empresas, eu faço jus às palavras do ministro, quer da Europa, não se encontrou nem na Europa, nem no Médio Oriente, que possa aceitar ficar. Eu estava esperançado que a Qatar Airways iria, portanto, porque é uma empresa grande, muito pujante, que voa para mais variados destinos do mundo, que eu tinha esperança que realmente se eles pegassem. Essas empresas olham para os lucros. Não, eles primeiro, antes de aceitarem, eles olham para o CV da empresa, olham para a performance da empresa. Porque ninguém vai se juntar a uma empresa moribunda sob o risco também de pôr em causa o seu próprio negócio. Eu penso que as empresas, se eles não parecem essas empresas, é devido ao estado precário que a LAM está. Mas deixe-me agora também virar um pouco para as comunicações. Penso que é interessante isto. O que me parece a mim que fez com que matasse as TDMs, portanto, é outra visão que eu tenho, são as tecnologias emergentes. Repare que as TDMs operavam mais no ramo da telefonia fixa, serviço de dados, telexes, telefaxes. E então, hoje, com o advento de novas tecnologias, por exemplo, eu não tenho mais telefone fixo em casa e nem preciso porque eu tenho um telemóvel. Então, de maneiras que eu penso que o próprio progresso do mundo, as tecnologias, o boom das tecnologias foi matando empresas. É o caso que acontece com os Correios. Os Correios, fundamentalmente, tratava-se de manuseamento de encomendas e também de correspondências, cartas, pois. Mas, hoje, portanto, com as novas tecnologias, esta atividade já ficou um pouco, digamos, aquém do interesse dos cidadãos. Hoje já não se manda cartas, principalmente aquelas cartas de amor que nos mandavam nos tempos em que... O engenheiro está a assumir que o país teve dificuldades em acompanhar esta evolução. Pois, agora, o que eu acho é o seguinte, é que para situações destas, em que as tecnologias vêm e digamos, fazem com que as empresas fiquem moralmente ultrapassadas, eu penso que devia haver um esforço por parte do governo, através de um programa de conversão, olhando para aquilo que é o capital humano que essas empresas, pessoas que deram toda uma vida para essas empresas, haver uma conversão. Conversão significa, principalmente aqueles trabalhadores no ativo, convertê-los a poderem fazer outras coisas que não sendo aquele negócio que eles estavam habituados a gerir. Porque repara que as tecnologias ninguém trava. Isto é como o vento. O vento da tecnologia é um vento, é muito forte. As tecnologias vão vir, vão aparecer ainda outras tecnologias.
Hoje temos os carros movidos a combustíveis fósseis, como carros a diesel, mas já está a espreitar a nova modalidade de transporte, que são carros elétricos. Portanto, a Tesla está a ganhar cada vez mais terreno. Eu penso que num futuro muito breve, mas muito breve mesmo, os carros a diesel, os carros no motor a combustão, vão começar a ficar obsoletos, ficar velhos e pronto, ficam vencidos a favor, portanto, das novas tecnologias. Então, eu olho, as TDMs morreu. Eu não quero olhar para a questão de gestão ou má gestão, mas eu digo, acima de tudo, as novas tecnologias emergentes é que realmente fizeram com que aquelas empresas morressem. Portanto, mas a nossa pergunta vai persistir, com certeza o engenheiro terá a oportunidade de responder com mais devagar, é se o país conseguiu ou não acompanhar esta evolução. Mas vamos ouvir a opinião de Galo. Galo, temos também essa grande questão. A LAM, uma empresa mãe em termos de transporte aéreo, está em situação de decadência. O que é que pode acontecer conosco dentro de alguns dias? Se a situação continuar. Permitam-me primeiro elogiar o meu colega aqui do painel. Tentou trazer uma coerência para o dia de hoje. Eu penso que essa coerência também, quando estiver lá nas reuniões dos camaradas, devia tentar abordar de forma coerente para que os camaradas também tenham uma consciência de que é preciso haver mudanças. É preciso lembrar que Moçambique foi privilegiado no âmbito da criação da SADCC, se não perco, depois passou para a SADC, hoje SADEC, que é a questão de privilegiar na área de transporte e comunicação. E esse privilégio era perceptível que Moçambique desenvolvesse muito mais nessas duas áreas. Estamos a falar da sua localização geográfica e que pudesse também trazer uma abordagem que todo mundo podia hoje dizer Moçambique, uau, nós se calhar seremos um país em que seria a nível da África Austral ou do mundo a ser admirado, porque são áreas que nós devemos ter abraçado desde na época da luta pela libertação dos outros povos e que nós assumimos essas pastas de transporte e comunicação. Mas olhando para aquilo que foi o desenho de como foi gerido o Estado nessas áreas, por exemplo, de comunicação e transporte, foi de fato percebido a questão do falhaço, na questão de gestão. Se fores a ver, a LAM, como dizia o deputado Muxanga, os gestores da LAM, qual era o nível de salário? Nós estamos lembrados, há vários indivíduos até indiciados até pararam no tribunal, que vinham mesmo da ligação da própria LAM, por causa desse desfalque que nós assistimos hoje. Eu lembro-me de um PCA da LAM, não vou citar aqui o nome, que houve um familiar dele que perdeu a vida e foi enterrado na zona da Maluana. Simplesmente daqui do aeroporto teve que vir de helicóptero para Maluana. Então significa que há aqui a questão de esbanjamento, a questão de colocar tudo que nós temos, dividirmos entre nós. E vamos sentir esta dor hoje de colapso da falência dessas duas empresas. Se formos a lembrar, há 10 anos atrás, a MCL era a empresa que quase todo moçambicano queria lá entrar. Porque era perceptível de que, entrando na MCL, você tinha outro tipo de uma evolução. E além do mais, os gestores da MCL. Mas esse dinheiro da MCL, é só lembrarmos que nas eleições que nós tivemos de 2004, 2009, provavelmente, essas empresas são empresas que mais patrocinaram o partido no poder. E esse desfalque todo é perceptível neste momento de que houve mão de quem está a gerir o Estado, mas houve mão de maus gestores, podia ir por essa senda, de que o dinheiro drenado nessas duas instituições para indivíduos que tinham uma ligação forte, ou que têm uma ligação forte até hoje com o Partido Frelimo, ficou vigente que essas empresas iam falecer. Como outras empresas que nós podemos citar aqui, tivemos a Mabor, que é uma situação também idêntica, que depois do colono ter deixado daquela fábrica, trabalhou muito, e eram maiores distribuidores de pneus a nível da África Austral. Que hoje precisamos de 40 milhões de dólares para trazer pneu externo, mas podemos ter um pneu interno. Gastamos 40 milhões de dólares ano para meter os pneus aqui para usarmos. Mas neste momento que tem um boom de viaturas no nosso país, não precisamos de trazer o pneu do Japão ou de qualquer sítio. Então, esta é uma questão que nós sempre despoletamos todas as vezes quando queremos trazer uma abordagem sobre essas empresas públicas. De que a situação de esbanjamento,
a situação do desuso, a situação de colocar pessoas alheias. Quando eu digo pessoas alheias, qual é a função do administrador não executivo numa instituição? O que é que ele pretende fazer quando é administrador não executivo? Mas veja a folha salarial desse indivíduo. Então, nós estamos aqui a acomodar muita gente em instituições e que depois não há mais valia. Qual é o retorno Então, é também da opinião de que há mais recurso humano a despender deste investimento, para além daquilo que seria investimento para além daquilo que é o próprio ganho da instituição. Nós encontramos muita gente a dividir-se, e se for já a fazer leitura de quem são esses indivíduos, são indivíduos ligados ao partido do dia. E além do mais, nós assistimos quando há reuniões grandes da Frelimo, esta nossa LM, é ela que vai transportar indivíduos de todo o canto deste país. E qual é a fatura que se paga dessas pessoas? Então, é preciso sentarmos e refletirmos, porque a percepção que estava a dizer o engenheiro, de que as instituições internacionais, ao fazer leitura do currículo desta instituição, e vão vendo que, de fato, é uma instituição que vem num currículo pintado de várias irregularidades. Obviamente que não vão se associar a uma empresa que não tem um perfil adequado, não tem um perfil que demonstra que é possível crescer, é possível ter o mais rápido possível uma renda possível. E olhando para a TMCL, que de fato também está na senda de colapsar até vai fechar, se não conseguimos de fato em breve trazer algum financiamento para poder manter. Estamos a falar de 1.700, quase 1.700 e tal trabalhadores. É mais uma pobreza para este país. Se formos a olhar para a TEA, essas 1.700 pessoas que trabalham na TMCL, quando a TMCL fechar, quantas famílias terão que perder? Quantas pessoas terão que ficar sem pão por causa desta situação? Então, é preciso, voltamos a reiterar, que os que estão a gerir o Estado moçambicano hoje não podem brincar com essas instituições, porque são essas instituições que seguram um pouco do Estado. O nosso trabalho é terciário. Nós não apostamos na agricultura, que é a base, não apostamos na industrialização, que devia ser, se calhar, esses pontos mais interessantes do país, que talvez íamos buscar mais fundos para poder alimentar essas nossas instituições que hoje estão a colapsar. Então, o não investimento dessas áreas acaba provocando acaba sufocando as instituições, e nós todos queremos nos acumular ali, naqueles mesmos pontos. E isso é o que o engenheiro Mourinho tem que trazer, tem que levar às reuniões do partido. Isso vai facilitar muito os quadros que estão lá. Se calhar vão perceber. Quando é um quadro sênior que está lá a tentar transmitir uma mensagem coerente, como fez agora, por favor. Vamos fechar esse assunto de uma forma muito, talvez, de sugestão como tal, em uma pergunta, um minuto. Engenheiro, qual seria a melhor decisão agora? Fechar ou não a LM? E se for para fechar, que cenário Moçambique passa a dispor? É possível, talvez, já havia começado esta linhagem. Sim. Qual seria a opção? Fechar? E ao fechar a LM, que cenário Moçambique pode ter? Porque esta é, até então, infelizmente, a única empresa a gerir questões entretanto, o transporte aéreo. Eu penso que fechar não é a opção correta, obviamente, porque queremos que esta instituição de bandeira deve funcionar. Agora, o que tem que fazer o governo é tentar repensar e fazer aquilo que o engenheiro disse, reestruturar por total aquela instituição. É preciso fazer um check-up, é preciso colocar não sei que tipo de líquido para lavar aquela instituição. Porque há pessoas que estão ali sentadas, moribundas, que só estão a ganhar dinheiro. É preciso limpar essas pessoas, requalificar a instituição e injetar um financiamento para poder colocar a nossa instituição de bandeira em funcionamento. Fechar, eu penso que não é solução, porque ao fecharmos vamos ter que trazer outras instituições privadas e isso mancha como uma instituição, um Estado. Não podemos continuar com um Estado a este nível, em que todas as instituições que foram criadas, aliás, estamos lembrados, a LM, que era DETA, na altura foi criada em 1936, depois teve essa situação de passar em 80 para a LM por causa da nossa independência. Eu penso que, de fato, devemos privilegiar e manter essas instituições, porque são instituições também que nos identificam a nível internacional. Então, penso que devemos alinhar. Não, o fechar, para mim, não é solução, mas a solução é tentar trazer uma nova roupagem. E a nova roupagem começa, de fato, de trabalhar a questão do ser humano, a questão da gestão. Como dissemos na entrada do Dr. Magala, que o Dr. Magala é um quadro extremamente
respeitado e tudo, mas obviamente que está a entrar num buraco que poderá não ter saída. E são essas situações que o Dr. Muito obrigado. neste momento está a carregar. Muito obrigado. Dr. Mushanga, qual seria a melhor opção? Fechar ou não? E ao fecharmos a LM, que cenário o país passa a dispor ao nível da região? Bom, para mim a questão, se for para fechar, pode-se fechar. A questão é encontrar uma solução para que as ligações aéreas no país continuem. Porque também não se pode andar a tirar dinheiro que deve ajudar os hospitais. Está muita gente a morrer nos hospitais e andar a dar improdutivos. Dinheiro que deve ajudar a polícia. Agora mesmo, ontem, tomei conhecimento, antes de ontem, tomei conhecimento de que os militares estão na zona de fogo. Quando morrer os familiares é que vão custear os funerais, porque o Estado não tem dinheiro para pagar ajuda de custa, nem ajuda funerárias. Um comandante escreveu isso e distribuiu. Perguntamos ao governo, o governo não desmentiu isso. Significa que é uma grande realidade. Porque quando um país chega a um momento em que pessoas que lutam pela sua soberania podem morrer e não têm direito ao funeral, significa que esse Estado é Estado falhado. Por isso que eu estava a propor que, se calhar, este debate que estamos a fazer agora das distritais não distritais pode ser acompanhado por uma de acabar com a soberania de Moçambique. É um velho que me propôs pelo caminho. A Assembleia Nacional fica a Assembleia Provincial, o presidente de Moçambique fica governador-geral, mas vai ser eleito. E entregamos o país a Ruanda ou à África do Sul. E esses governam porque são os únicos que dão soberania. Mas são questões que nós podemos estudar melhor assim. Porque uma das coisas que andam aqui é que, apesar da crise, as pessoas não estão preparadas para reduzir as mordomias. O presidente hoje foi para Maplanguene, foi de helicóptero. Por quê? João Quistano saiu daqui de Maputo, de carro até Massanjana. João Quistano, aquele velho. Até o último dia do mandato dele. Saía aqui de carro, fazia as matemáticas dele, saía daqui, dormia no Choco, saía de Choco, ia dormir em Esqualaquala, de Esqualaquala ia para Massanjana, de Massanjana voltava, trabalhava em Mabalane, de Mabalane ia para Chibuto, Chibuto voltava para Maputo. Fazia isso, Estado. Mas um jovem daqueles ali não consegue fazer isso. Sabe quanto é que custa a logística do presidente da República? Só seus guardas só. E quantas vezes o helicóptero carrega? Esse helicóptero é de quem? Por que que, se há necessidade de helicóptero, não se compra helicóptero via leasing para a nossa Força Aérea? Os sul-africanos já andam de helicóptero porque eles têm helicóptero, são da Força Aérea. Eu queria ir na senda do deputado Mushanga. A questão, por exemplo, nós vimos o STAI adjudicar 160 milhões para a aluga de um helicóptero. Mas temos as nossas linhas de aérea, que são uma instituição de bandeira. Por que não se pensou em esta ligação de dinheiro que é do Estado para uma instituição que nem a LM? Injetar para a LM, porque estamos a precisar de dinheiro. Além do mais, falou de soberania. A questão de soberania. Nós estamos a entregar tudo às instituições internacionais, estamos a apelar, não sei o quê. Temos a situação, por exemplo, de Cabo Delgado, em que estão lá homens dos outros países, temos homens de Ruanda, da Samim. Discutir soberania neste país aqui é tentar trazer uma abordagem que não é perceptível, obviamente. Vamos tudo que é nosso. Estamos a pensar que os de fora é que são melhores gestores do que nós. Vamos discutir essa questão coisa não está bem aqui. No outro dia. Engenheiro, por favor, olha, fecha ou não a LM, qual é a situação que o país pode se encontrar, caso isso aconteça? É assim, na minha humilde opinião, a LM é a nossa empresa de bandeiras, mas olhar para aquilo que são números e a performance que tem... São números assustadores. Assustadores, e tanto mais, e tendo em conta aquelas palavras do ministro, em que cada operação que ela realiza agora, ela só agora pode realizar, por exemplo, um voo operacional através de endividamento. Significa que está numa situação em que, e cada dia, cada vez mais, afundar. E os resultados operacionais, depois, no fim do ano, no fim do exercício, são negativos. Olhando para este historial, naturalmente, uma medida de gestão acertada é fechar essa empresa. Mas fechando, abre-se um grande precedente mau, um grande mau precedente, que é o seguinte: o nosso país é extenso, temos muitas províncias, então surge a pergunta, como vamos fazer a ligação, portanto, entre as províncias? Uma das maneiras seria, se calhar, recorrer à SAA, com todos os custos inerentes nisso. Então, a minha opinião é o seguinte: eu penso que vou na senda daquelas propostas que eu dava, portanto, nas edições passadas, que tem que se lavar nova roupagem, mas eu diria o seguinte: por que é que não se criar uma nova empresa de bandeiras? Eu digo criar por quê? Porque se vamos recapitalizar, suponhamos que
o governo recapitaliza a LM e na sua gestão dia a dia, a LM tem que fazer face às dívidas que ela tem atualmente. Ela deve ao Petromol muito combustível e outras dívidas também com... A LM trabalha com empresas terceirizadas. Por exemplo, quem trata da bagagem, portanto, as bagagens que vão para bordo e as limpezas das aeronaves são empresas terceirizadas que cobram um valor muito elevado. E catering e tudo isto. E então, eu sou apologista na criação de uma nova empresa de aviação. Sendo nova, ela não vai ter que pegar os encargos atuais da LM e o governo terá que assumir, portanto, essas dívidas que a LM tem. E fechamos a LM. Fechar na perspectiva de abrir uma outra para garantir que nós continuamos a ter uma empresa de bandeira que possa nos transportar pelas províncias e também para fora, para a região e para o mundo. Então, esta seria a minha ideia. Engenheiro, muito obrigado. Vamos olhar para o outro assunto, o segundo, por sinal do dia. O Fundo Monetário de Investimento está a sugerir ao governo com que faça alguns reparos na tabela salarial estatal, no sentido de esta tabela atualmente estar a sufocar ou estar à margem daquilo que são os ditames desta organização. Mas não só a FMI, mas também está um Banco Mundial que quer também alguma melhoria no orçamento do Estado. Começo contigo, Dr. Muxanga. Este assunto aqui preocupa ou não o país? Parece que quem voltou para nos dar mão está em algum momento a nos carregar para algum lugar que não sabemos aonde. Está a sugerir já umas questões domiciliares. É interessante, porque o Fundo Monetário Internacional é parceiro do governo moçambicano. Quando o governo moçambicano pensou em trazer a tabela salarial, o FMI estava onde? Andou distraído, estava a dormir. Eu acho que o tal Fundo Monetário Internacional... E é preciso recordar que foi o Fundo Monetário Internacional que nos fez fechar as nossas fábricas de castanha de caju. E as tais pessoas que fizeram esse estudo, agora constata-se que ganharam muitos prêmios com a Índia. Porque a nossa castanha devia ser vendida em bruto para a Índia, onde eles depois foram ter prêmios. Quer dizer, nós sempre, por causa de falta de conhecimento, falta de tecnologia, e estas questões das pessoas não terem Moçambique no coração, serem pessoas vulneráveis, independentemente do cargo que ocupam, é presidente da República, é deputado, é ministro, é magistrado, acabaremos qualquer dia até afogando nossas crianças na piscina. Eu não estou a ver quem vai aceitar hoje que o vencimento dele seja reduzido porque o Fundo Monetário Internacional vai recomendar isso. Onde é que estava o Fundo Monetário Internacional quando se trabalhou sobre o assunto? Eu penso que isso é extemporâneo. E o que eu sei que o Fundo Monetário Internacional pode ter recomendado é que temos que reduzir a massa salarial ou temos que aumentar a produção e a produtividade. A coisa que é mais fácil neste preciso momento é fazer subir a produção e a produtividade. Porque há 2, 3 assuntos que aconteceram neste país. Nós tínhamos uma administração colonial que, a nível da localidade, não tinha nenhum representante do Estado Central. Quem estava lá era o régulo. E o régulo não recebia. O régulo, depois de cobrar imposto e entregar o colono dava autoridade a ele para pegar as pessoas e usarem na sua machamba e ele cobrar ovos, pequenas coisas ali. Nós estamos a aproximar a administração pública à população e colocamos lá um chefe de localidade com um palácio e um gabinete. Energia e água. Isso tem custos. Aumentamos o número de postos administrativos no país. Aumentamos o número de distritos no país. Eu recordo-me que no tempo colonial, até quando eu estava na 4ª classe, Moçambique tinha 110 distritos. E hoje temos 161 distritos. Qual é o distrito que vai ser extinto? Há guerra aqui de que nós temos que reduzir o número de funcionários públicos. Mas o que nós sentimos quando andamos é que os funcionários públicos estão a aumentar. O comandante da polícia tem uma meta de recrutar 35.000 polícias por ano. Por causa disso, com essa história de 15.000, 16.000, 15.000, 16.000, 15.000. E os polícias estão a ser reformados porque saem sem idade. Estão a receber os seus próprios vencimentos. Então, nós estamos a fazer absolutamente... Neste programa aqui, já falamos dessas questões. O que o Bernardino Rafael anda a fazer, o país qualquer dia vai se arrepender.
As pessoas são recrutadas para a polícia, para o exército e para o CISI, não precisam de visto do tribunal administrativo. Vai buscar a folha, a massa salarial da polícia. Quantos reformados da polícia estão a ser pagos? Quantos militares estão a ser pagos? Quantos reformados do CISI estão a ser pagos? Quantos operacionais estão no terreno? Vais ver que 2/3 dessas pessoas que nós estamos a pagar não estão ao serviço da nação neste preciso momento. Por quê? Porque alguém entendeu, militarizando o país, vai conseguir o terceiro mandato. Quer dizer, é um problema de pancadas. Quando nós não sabemos escolher quem tem que nos dirigir, há aquela máxima que diz que quando a cabeça não regula, o corpo é que sofre. Então estamos sujeitos a este sofrimento. Muito obrigado. Engenheiro, vamos ouvir a sua opinião. Isto é fazível ou não? É aceitável ou não? FMI e Banco Mundial estão a tentar impor, de certa forma, algumas questões mais familiares, mais domiciliares nossos. Uma questão da gestão do próprio orçamento, como também os salários. O que é que isto, em algum momento, pode nos chegar em questões de tradução? Olha, por exemplo, eu vi de facto, esta recomendação do FMI no sentido de reduzir os salários. Olha, eu sou apologista de que... Não falou de salário, fala da massa salarial. O que se gasta com o pagamento de salários. Exatamente, porque está acima naquilo que é o coisa, a média mundial. Olha, estamos a falar de números, e tirar razão FMI. Eu digo, tecnicamente a FMI tem razão, mas nós temos que ter em conta a realidade nossa, a nossa própria realidade e aquilo que é o custo de vida e a forma como as pessoas, com os salários que têm, conseguem ou não enfrentar esse custo de vida, né? Eu não sou apologista que se faça isso neste momento em que atravessamos de facto estas grandes dificuldades, a carestia de vida e tudo. E eu sou de opinião que não. Pronto, ok. Sem, contudo, tirar sem prejuízo para aquilo que o Fundo Monetário Internacional está a dizer. Repara que isto é uma instituição de âmbito técnico, portanto é uma instituição técnica financeira, que eles olham para os números, olham para os rácios. Mas nós temos também, não só olhar para os números rácios, mas olhar para aquilo que é a realidade nacional, aquilo que é o custo de vida, aquilo que é a inflação e outras coisas. De maneiras que este é o meu posicionamento em relação a... É assim, doutor. Engenheiro. Se calhar porque não participou na elaboração da tabela salarial única. Quando estava-se a elaborar a tabela salarial única, uma das recomendações do Fundo Monetário Internacional foi de que Moçambique estava a pagar muitos subsídios. Estava a perder dinheiro com os subsídios. Era preciso trazer os subsídios para as remunerações, que é para poderem ser taxadas. Um dos grandes problemas que hoje que os médicos, os magistrados, os procuradores levantam é que há pessoas que recebiam 30 mil de vencimento, mas que levavam para casa 120 no fim do mês. São de subsídios. Por causa dos subsídios. Então, o que é que o Fundo Monetário Internacional trouxe? Trouxe a situação de que paga o gás 100 mil, o gás vai perder 30 e depois vamos aplicar 32%. O gás vai voltar a perder mais 32%. Então o Estado vai encaixar 60%. Foi para o Fundo Monetário Internacional que recomendou isso. Agora a coisa já não está a dar. Querem trazer a culpa a nós? Come on. Galo, vamos olhar para isto. Acha na tua concepção, estamos sendo amedrontados de alguma forma pelo nosso patrocinador? Sempre foi. Quando nós consentimos que essas instituições da Bretton Woods ajudassem-nos, nós tínhamos que ter a consciência da nossa miopia, porque tínhamos que ter a consciência de que nós estamos ainda preparados para discutirmos taco a taco, de dizermos isto não funciona, isto funciona. E isso não começa hoje, a questão do FMI. Se nós já recebemos tantos FMI, Banco Mundial já injetaram muito dinheiro para este país. A pergunta que posso lhe fazer é em que estágio nós estamos? É mais gestão dos que estão a gerir o Estado? Pode ser. Mas nós nunca tivemos a capacidade de tentarmos também, do nosso lado, tomarmos a nossa decisão sem depender deles. Por essa razão, esta imposição
É uma imposição, como dizia o deputado Mochanco, nós tivemos a imposição da tabela única salarial, que não é de hoje. Os outros presidentes entenderam que não, é melhor preservar este assunto que havia trazer convulsões. Mas este governo entendeu que é um governo inteligente, é um governo mais astuto e trouxe a questão da tabela única salarial. É a recomendação mesmo do próprio FMI. E esta recomendação veio, de fato, agudizar esse problema que nós assistimos até hoje. E agora, quando o FMI aparece a impor que é preciso reduzir a massa salarial, a pergunta que eu lhe faço é: quem que de fato precisa, quem que tem que sair? Porque se calhar podia-se pensar naquela situação que nós temos algumas figuras dentro do Estado moçambicano, que são figuras inúteis, obviamente. Nós falávamos no programa passado, nós temos secretários de Estado neste país aqui, que estão atrelados com vários guarda-costas e vários atens com várias regalias. Essas pessoas, qual é a função dele, um secretário de Estado numa província, quando tem lá um governador eleito? Então, penso eu que se calhar a FMI não quer dizer concretamente, tiram aqueles indivíduos. Acho que é uma forma de dizer, senhores, estão a pôr muita gente aqui a ganhar dinheiro sem produção. Porque não basta só servir como corta-fitas para ganhar toda aquela riqueza que nós assistimos, de andar de carros não sei aonde, depois de ter aquela escola toda. Então, penso eu que esta recomendação da FMI, os que estão a gerir o Estado hoje devem começar a ter a consciência de que é um TPC para poder remover aquelas pessoas todas que andaram com lá. E o outro problema também que eu disse num dos programas é a questão de o Estado ser o maior empregador. Isso é grave para um Estado, qualquer que seja. Nós temos que ter capacidade de trazer mais empresas. E essas mais empresas têm que ver mesmo com a própria produção e produtividade. Onde vamos ter que reduzir muita gente. E as pessoas não podem pensar no emprego e pensar no Estado. Hoje temos o setor privado, que nós tivemos o aumento de 200 meticais, que são 5.600. E depois temos o salário mínimo do Estado, 8.000 meticais. Essa disparidade vai levar com que as pessoas, quando olham para uma empresa qualquer que paga 5.200, não concorrem para lá, preferem vir ao Estado. E isso volta, de fato, a minar aquilo que o FMI está a tentar recomendar, que nós não podemos continuar a receber muita gente como Estado, porque a nossa produção é reduzida, obviamente. Então temos que ter a robustez e a capacidade de produzir mais para podermos ter dinheiro, para investirmos nessas pessoas que nós achamos que são úteis para o funcionamento do Estado. E, ao mesmo tempo, estamos a beliscar esta parte, porque não estamos a produzir, nem estamos a criar indústrias que são... para segurar a maior massa de pessoas para poderem ir lá trabalhar. Então, neste caso, a FMI e o Banco Mundial acabam entendendo que não estamos a gastar mais em termos de salários do que aquilo que... Mas isso é óbvio, e volto a reiterar, esse gastar mais está nessa inserção de termos que criar essa linha de partido do Estado, é que todos nós que achamos são úteis dentro do nosso partido, temos que encaixar em qualquer espaço espaço público, e sem nenhuma funcionalidade, sem nenhuma meritocracia. Volto a reiterar a questão, por exemplo, do secretário de Estado. Qual é a função dessas pessoas? E não é um secretário de Estado que está sozinho. Tem os seus assessores, tem os seus não sei o quê. É uma avalanche de pessoas que vão seguindo aquela figura. E no fim de tudo querem que o Estado lhes pague. E isso mina aquilo que é a produção e a produtividade no Estado. Não estávamos a discutir agora a questão do Banco de Moçambique. O ministro ali tentou, mas nós sabemos, nós temos colegas que trabalham no Banco de Moçambique, que o Banco de Moçambique está tecnicamente falido. Faliu por quê? Por causa dos empréstimos que andou a fazer para fazer aquele edifício pomposo. Nós não precisávamos de um edifício pomposo daquela natureza. Quanto é que custou? Depois, as delegações do Banco de Moçambique em todas as províncias eram necessárias. Inovação das coisas. Nós temos hoje as tais praças do Metical. Eram necessárias. Quer dizer, o Zandamela, que não estudou aqui, saiu aqui há muito tempo, quando o pai dele ainda cobrava imposto lá no Xaixai, andava a pagar mineiros lá, trabalhos, volta aqui, querem nos ensinar que está a valorizar o Metical através de uma praça. É assim mesmo. Aquilo foi a forma de ter dinheiro para encaixar no bolso. O Zandamela vem de onde? Vem do Fundo Monetário Internacional. Então nós não podemos perder o raço daquilo que nós podemos ser. Estas questões todas que nós estamos a ter hoje partiram das reformas econômicas fadadas. Quando nós fomos verificar que há empresas dirigidas por conselho, nem precisaram de ler 2, 3 vezes.
o que aconteceu com o nosso governo foi se comportar como sapo. Quando o sapo disse que já sabia de tudo e meteu-se na panela a ferver e ficou como ficou. Então, estas questões do Fundo Monetário Internacional e macroeconômicas são muito difíceis de você discutir enquanto não houver clareza sobre os gastos da própria governação. Quando nós criticamos que o Presidente da República tende a reduzir as viagens de inaugurações, a única coisa que falta com o Presidente inaugura é cemitério, porque nunca houve um cemitério novo agora feito. O que falta é casa mortuária. Se calhar, quando terminar o novo Hospital Central de Nampula, como a ter casa mortuária, há de ir lá inaugurar. São as únicas coisas. Tudo é casa de banho, esse é local. Ele é que inaugura. Ele... Olha lá. Chissano era Presidente da República. Aqui no Maputo, aqui. As instituições foram inauguradas, não pelo Presidente da República, alguns pelo Presidente do município. O governo central é ele. Não é verdade isso. Tem ministro de áreas, tem diretores nacionais, tem secretário de Estado que está na província, tem um governador, tem um administrador de distrito, até tem um chefe de posto, tem um chefe da localidade. É ministro. Não, o chefe da localidade representa o governo central. Sim. O chefe de posto representa o governo central. O administrador de distrito tem dupla função. Quer dizer, é egocentrismo, tudo para mim. Só que a pessoa nem tem tempo de fazer conta de quanto dinheiro é que está a gastar. Eu desafio os moçambicanos a trazer as faturas dos custos da presidência anuais. Eles, muito obrigado. Eu quero vos convidar para fazermos uma apreciação aqui. Ficamos com... Era um pouco acerca disto, sim. Olha, eu entendo aquilo que eu pude ler pela imprensa, portanto, a preocupação do Fundo Monetário Internacional, portanto, que tem estado a assessorar o governo nessas matérias económicas. Eu penso que tem a ver, portanto, com aquilo que é o déficit que nós temos tido orçamental. Sabido que é, por exemplo, no ano passado, 2002, nós não chegámos a atingir a meta, se o deputado Mchanga não me deixe mentir, se estiver equivocado em alguma coisa, portanto, a receita fiscal estava um pouco abaixo daquilo que estava planificado. E eu penso que há uma série de recomendações que essa instituição financeira internacional tem estado a dar ao governo para ajudar no sentido de termos um desempenho económico mais coisa. Tanto mais que eles disseram agora que prevê-se 5%, portanto, o desempenho, o aumento, né? Isto é crescimento económico. No ano passado foi 4,1% o crescimento económico. Neste ano nós já atingimos 7% de crescimento económico anual. Já atingimos esses valores aí. É verdade que agora estamos a sair de um advento da Covid, muito bem, mas se nós conseguirmos, portanto, ao final deste ano, atingirmos, 2023, 5% de crescimento económico, não será mau, também não será mau. Mas o que eu queria aqui dizer, que eu pedi a palavra, é o seguinte: para colmatar também a questão de déficit orçamental e aumentar também a receita fiscal, eu acho que o governo tem que alargar a base tributária, ir por aí também. Não estou a dizer que isto vai resolver na globalidade todo o nosso... toda a déficit orçamental, mas olha, falo isto porque há muita gente, muita gente lá nas zonas recônditas que não pagam imposto. Mas Sangeno, com todo respeito, é culpa de quem? Não, para essas questões fiscais, o Estado, o governo de Moçambique, deixou de aplicar-se como um funcional a questão da educação fiscal. E nós não temos isso. E não ter educado as pessoas, não pode andar a culpar que as pessoas não pagam imposto. Muito obrigado. Mas é preciso alargar a base tributária. Já pediu Repare que no tempo colonial. Para a redução dos impostos aqui, que é para facilitar essa questão. Quando você sufoca o indivíduo, ele cobrar 17 ou muito mais a questão dos impostos, está já a dizer que ele vai fazer o fisco. Então, muito obrigado. Eu quero vos convidar a olharmos para um assunto. Bom, não colocamos como ponto do nosso debate, mas com certeza temos mais 6 minutos, podemos dividir dois por cada. Vamos olhar para o vídeo que está a girar nas redes sociais, o vídeo de um militar sendo entrevistado pelos terroristas em Cabo Delgado. É um vídeo que a mensagem em si, a troca de palavras, neste caso, o que o militar vê respondendo, e como também as perguntas dos insurgentes, é realmente uma mensagem desafiadora, aquilo que é o Estado e a soberania do país. Que cenário, em algum momento, ou melhor, que cenário ou qual seria, a esta altura, uma ação do poder do país? Sabemos que somos um país democrático, temos 3 poderes: parlamentar, o executivo e depois o judicial. Qual seria, a esta altura, um pronunciamento
ou alguma ação que pudesse em algum momento trazer esta mentalidade dos moçambicanos, porque é um vídeo, é uma informação que está a falar quase que todos. Fala-se em todas as esquinas sobre este vídeo, por aí 2 minutos alguma coisa. Que cenário Moçambique está a tomar? Eu não vi o vídeo, pelo menos que diga o que é que está acontecendo. O vídeo, o jovem, com certeza, se a produção tiver o vídeo, agradecemos que preparassem, mas o jovem foi capturado pelos terroristas e ele foi amarrado, ainda com o equipamento das forças. Desculpa? E ele está com uma farda e ele é entrevistado, é perguntado de onde vem e depois ele fala a sua região natural, neste caso Gaza, e depois disso, e os terroristas perguntam a ele por que é que saiu de Gaza para aqui? Falaram de algum inimigo? Ele diz que não, mas veio para defender, de certa forma, a pátria. E há esta troca de palavras porque os terroristas entendem que se saiu de Gaza para Cabo Delgado é que entende que é um inimigo. E perguntam aos jovens se eles são ou não inimigos e dizem que é uma mensagem, existe alguma mensagem que eles pretendem mandar para Moçambique, para o país, naquela vertente. É um vídeo de 2 minutos e 40 e tal segundos. Esta situação, em parte, bom, é um vídeo que vazou ontem nas redes sociais, até então não houve algum pronunciamento por parte do Estado, do Governo, mas até esta altura, até este patamar, estamos em que e como é que... Bom, eu penso que isso é um trabalho psicológico da contra-inteligência. Visa desencorajar os jovens que se voluntariam para irem às Forças de Defesa e Segurança. Sabe que ultimamente há muitos jovens que até pagam dinheiro para serem recrutados. Então eles estão a chamar a atenção. Você é de Gaza, preocupe-se com a tua província. Deixa nós de Cabo Delgado resolver nossos problemas aqui em Cabo Delgado. É uma mensagem que visa essencialmente criar trauma em todo aquele que não é natural, e acho que a coisa até será pior quando eles apanharam um estrangeiro. Aliás, é por causa disso que em Palma preocuparam-se muito em matar todo o branco que estava lá, que era para dizer que o terreno aqui é nosso. Quer dizer, é uma verdadeira mensagem tribalista, de quebra da unidade nacional, mas que tem um foco muito incidente nas famílias, que pode criar uma reação muito negativa, sobretudo agora que há estas coisas de que os nossos filhos, quando moram, nós é que vamos enterrar, porque o Estado moçambicano não tem dinheiro para os utilizar. Agora, o que eu espero, sinceramente, a ser verdade, é que pelo menos que eles não matem o miúdo. Não matem o miúdo, porque ele foi enganado, está lá, e que façam um jogo de jimbom, transforma ele num dos seus efetivos, que qualquer dia pode ajudar a explicar melhor o que está acontecendo. Portanto, diz que tem um vídeo, é certo que não na dimensão em que falamos, é um pequeno resumo. Vamos lá para isto. Amefanana. Hebu kwanza na mimi nimwangalie nani? Amefanana huyo hatari. Nenda kwa huyo. Relax. No you. Ndio huyo bwana. Ndio huyo bwana. Hebu. Huyo. Uma situação igual a esta, que cenário pode se emprestar em termos para lavar a mente dos moçambicanos está sendo abalada esta? Olha, eu não tinha visto este vídeo antes e também não, a produção apresentou assim muito pouco. A tal entrevista não foi. É um vídeo amador. Não foi, a tal entrevista não nos foi aqui mostrada, não vi antes, eu tenho receio de fazer uma análise errada. Mas se calhar seja parecido um pouco com aquilo que o deputado Muxanga antecedeu, se calhar pode desencorajar e tem mais, digamos, um caráter assim muito mais regionalista. Tu és de Gaza e o que estás aqui a fazer e tal, eu penso talvez por aí, portanto concordo talvez com esta análise do deputado Muxanga. Não tenho muito a dizer porque realmente eu o vídeo não vi, não vi este vídeo, estava a ver agora um fragmento apenas, e de maneiras que tecer aqui uma análise, eu penso que não seria a coisa, não é? Gali, estaríamos aqui diante de uma provocação direta ao Estado, ao Governo? Bom, para mim, penso que sim, mas
olhando pelo vídeo, há de ver que alguns jovens que estão à volta dele, que não mostram os carros, também trazem um fardamento quase idêntico das forças de defesa. E para mim a mensagem talvez tenha duas linhas. Tem uma a tentar desencorajar os jovens a não se filiarem neste processo da vida militar, mas também tem outro tipo de mensagem, tentar buscar ao jovem qual é o conteúdo, por que que te traz, o que é que te traz aqui, porque uma guerra sempre tem um significado. É preciso, quando se prepara os homens para ir à guerra, há uma mensagem que diz, nós estamos a lutar em defesa disto, porque temos um inimigo assim mais B. Então, penso que esta pergunta é muito mais para poder trazer uma abordagem, se calhar os jovens sabem por que está a lutar, e se está a lutar para defender a soberania de quem é o inimigo? O inimigo ele conhece, o inimigo... Eu lembro... E realmente é esse jogo de perguntas que está sendo feito. Eu lembro várias guerras, uma entrevista que foi feita ao Raul Domingos sobre essa questão, quando ele estava lá, a primeira, quando ele é capturado, o Dhlakama ele explica o porquê da captura dele, porquê que tem que se lutar. Então, esta percepção da pessoa ter capacidade, porquê que eu vou à guerra, tem uma outra linha de alguém pegar na espingarda, ele lutar porque está a defender alguma coisa que ele sabe o que é. Agora, há muitos jovens que estão lá e vão para lá e não sabem porquê que estão naquela guerra. Uma guerra que também nunca foi declarada como guerra. Então, essas perguntas todas, penso eu que é para mexer de fato com a máquina governativa, com aquele indivíduo que é o comandante em chefe, para se calhar tomar certas decisões e olhar que há muita juventude que está lá a perecer sobre esta situação e muitos não sabem porquê que estão naquela guerra. Obrigado. Ficamos por aqui. Quinta-feira, próxima, vamos entrar 15 horas e 30 minutos para outros assuntos. Debatemos hoje questões econômicas, FMI que sugere o governo ou o Estado a mudar o cenário orçamental, como também LM que ainda busca algum parceiro fora do país para a sua gestão. Estamos por aqui. Até a próxima quinta-feira.